Aloha, galera, ela no mar na área, bate-papo com o Léo Curren, daqui do Handsurf de Alagoas. Fica ligado. Hoje a gente está aqui nesse hostel maravilhoso, né, no Aviara, para bater um papo com o Léo. Primeira coisa, Léo, por que o nome é Léo Curren? Então, na verdade, vem do tricampeão mundial, né, Tom Curren, que a gente sempre, quando pegava umas ondas, a gente se espelhava muito nesse surfista, Martin Potter, Tom Carroll, Tom Curren, e realmente o cara é uma lenda, então realmente veio dele. Massa. E conta um pouco dessa tua trajetória nas ondas. Você já começou pegando handsurf, pegava body surf, ou primeiro foi o surf de pé tradicional? Então, é bom salientar que o handsurf hoje, ele é derivado do body surf. Então, quando eu particularmente comecei a pegar, é aquela velha história, acho que a maioria dos atletas aqui, as pessoas que praticam handsurf, a gente ia para a praia jogar bola, pegar aquele famoso jacaré ali na beirinha, então ficava faltando mais alguma coisa, então a gente decidiu mudar um pouco isso aí. Quando chegou um amigo da gente, com o nome de Ricardo Márcio, que infelizmente não está mais entre nós, conhecido mais como Índio. Ele chegou na praia com essa pranchinha, cara, com o palmar, que a gente até o momento ninguém tinha noção do que era isso aí. E o cara chegou, então realmente deu uma revolucionada no esporte da gente. E a gente começou a praticar dessa forma. Massa. Entendeu? Então o surf de pé nunca foi uma coisa assim muito da tua praia? Não foi. Só de pé eu só tenho a lembrança que é de Tom Curren, que é o cara que eu me espelho realmente nas manobras dele. O cara é excepcional, sem comentários. E realmente a gente começou com o famoso jacaré e depois body surf. Aí apareceu essa pranchinha aí pronto. Aí deslanchou aí até hoje. Antes da pranchinha, vocês pegavam de alguma outra forma as ondas, com algum outro adereço nas mãos? Cara, a gente pegava, né, em casa com aquele ferro de passar roupa, a gente colocava num acrílico, né, galalita a gente chama aqui. Aí passava uma faca quente, fazia aquele formato em X ali com elástico, né, aquelas ligazinhas. Ali também, alguns já pegou até com tampas de vaso sanitário que a gente encontrava no meio do caminho quando ia para a praia. Então tudo que fazia deslizar nas zonas a gente pegou de tudo um pouco. Massa, legal. Eu aqui em Maceió tenho essa oportunidade muito boa de estar com vocês, né, de conhecer mais sobre o handsurf de Alagoas, porque ver nas fotos é uma coisa, ver vídeo é outra e ver pessoalmente é outra totalmente diferente. E é justamente sobre isso que eu quero falar, a palavra diferença, né? Não é apontar o que é mais legal, o que é mais bacana, mas o handsurf de Alagoas ele tem suas peculiaridades sim, né? E houve todo um processo até chegar nisso, né? Acredito que tenha tido uma geração toda, você acabou de comentar o Índio, né? Que foi um dos caras pioneiros. E para você hoje, o que mais caracteriza, o que mais te move a pegar onda dessa forma? Cara, em primeiro lugar é a paixão pelo esporte, né? Esse esporte, depois que entrou na minha vida, ele não saiu mais e não... Eu estou até hoje, né? Há mais de 30 anos e o que me impulsiona é isso, é estar em contato com a natureza e ter esse diferencial que você falou, que é peculiar dos outros esportes, a gente conseguir fazer manobras do surf, né? Na dimensão do handsurf, né? Então, rasgadas, batidas, floaters, leg, tudo que você imaginar na dimensão do handsurf a gente executa e normalmente com qualidade. E isso era uma coisa que provavelmente no início ninguém acreditava, né? Você querer passar as manobras do surf tradicional para uma prancha que vai na sua mão e você ter que utilizar todo o corpo, provavelmente foi uma coisa que muita gente desacreditou, né? E não é à toa que hoje tem um núcleo muito forte aqui em Alagoas, ainda bem devagarzinho em outros estados, né? Mas já sei também que tem outros países, outras pessoas utilizando os palmares daqui, né? Pessoal do Chile, né? Que você tinha contado para mim lá na praia. E o que você acha que tem de futuro para o handsurf de Alagoas? O que você gostaria, assim, que, nossa, poderia ser incrível para esse esporte? É um festival, é um campeonato? São marcas ajudando a difundir? O que falta? Bom, a principal dificuldade todos esses anos, desde o início da gente, com a nossa divulgação, né, a galera das antigas aí, Bel, Silvio, enfim, tem outros atletas aqui, se for citar o nome também não vai dar, né, vai perder muito tempo.
mas tem uma gama de galera que está dando essa força. E a gente precisa, principalmente, um apoio, um patrocínio de uma marca, né, legal, que fortaleça isso, que divulgue junto com a gente, né, que já vem divulgando há anos, o esporte. Porque realmente o esporte tem esse diferencial, como foi passado já em algumas matérias, enfim. Não existe no mundo, eu posso garantir que não existe no mundo dessa forma que ele é praticado. Com manobras derivadas do surf, do body surf e do bodyboard. Então é isso. Então eu acho que o principal fator é esse apoio de alguma marca, de alguma empresa que possa dar essa alavancada para o esporte. Estamos galgando ao longo dos anos. Hoje realmente está bastante em evidência. Já teve realmente momentos difíceis nessa parte do esporte aqui em Alagoas, mas graças a Deus a gente tá indo, né? Um pouco além da idade, mas como eu falei, está no sangue, na alma, e a gente sempre que pode, a gente dá uma divulgada legal no esporte. E repito, em primeiro lugar o esporte, depois como consequência vem o eu, né? A pessoa. Mas eu foco nisso aí sempre porque a minha vida toda. Em primeiro lugar, o handsurf, cara, que isso aí é o que vai deslanchar para frente, mais para frente. Com certeza. E qual que é a aceitabilidade dessa modalidade? Porque quando a gente fala em handsurf, handboarding também em inglês, né, que é conhecido, todo mundo acaba pensando que é só um body surf com apenas uma prancha na mão. Isso até um tempo atrás eu poderia afirmar que sim, né, com as pranchinhas tradicionais, com aquelas pequenininhas mesmo, as de madeira, as de plástico, enfim. Mas conhecendo hoje, que a gente voltou da praia agora há pouco, que eu estava aprendendo com vocês, é um esporte totalmente diferente, né? É outra forma de surfar com as mãos, é um outro handsurf. E, cara, qual que é a aceitabilidade disso quando você leva para outros lugares? As pessoas olham para isso de uma forma estranha, ainda tem aquela coisa de, não, isso já não é mais body surf, já é uma coisa muito estranha. Porque nas fotos isso é uma coisa muito curiosa, né? Quando você vê as fotos, é bem difícil de você entender onde está o braço do cara, como é que o cara fez essa manobra. Pela foto você já vê que o grau de dificuldade é enorme. Mas e a aceitação? Quando você vai numa competição, quando você vai mostrar o que você faz para as pessoas? Então, Letícia, isso é um pouco mais complicado assim para explicar, a história é longa. Mas assim, a gente já teve bastante dificuldade alguns anos atrás, né? Hoje, a aceitação a gente está tentando encaixar, está melhorando. Aqui vizinho, Pernambuco, fomos convidados a participar de um evento, levamos todas as regras do nosso esporte para lá. A galera aqui de antemão, parabéns à galera de Pernambuco também. De Salvador também tem uma galera legal praticando. A aceitação está melhorando, né? Poderia estar melhor. Mas assim, a nossa intenção é essa, é tentar levar o máximo de conhecimento aqui para fora. E como você falou, tem no Chile, tem em Peru também. Então a gente tenta fazer essa divulgação, essa aceitação, explicar como é o esporte. Já temos livros de regras para quem quiser pegar mais informações sobre isso. E aqui em Alagoas, cara, aqui tá, eu posso dizer que está quase que completo. Então, assim, você chega no mar, qualquer mar que você for aqui, francês aqui, Cudiasalma, Jacarecica, enfim, todo mundo conhece o esporte. Os surfistas também, eles conhecem, eles respeitam aqui a gente pelo fato desse esporte ele ser natural daqui, ele foi criado dessa forma. Então a gente, como já vem de anos, 30, 40 anos atrás, então a gente se conhece, todo mundo se conhece nas praias aqui, e o esporte aqui realmente ele é bem conhecido. Massa. E tem, agora falando especificamente da modalidade, tem algum tipo de onda que você acha que é melhor, que flui melhor? Pô, é uma onda mais cheia, uma onda mais cavada, eu gosto mais de uma onda tubular. O que você vê como ideal, assim, para quem quer aprender, pelo menos? Tá, então, para quem quer aprender, pegar um marzinho um pouco menor, que tem umas linhas, né? Sim. Que não seja muito gordo, mas que tem uma força, as ondas menores têm uma força, já que você está aprendendo. E mais uma coisa que eu sempre falo para o pessoal é que a gente tem essa vantagem, cara. Com essa pranchinha a gente faz milagres aí. O mar pode estar baixo, pode estar médio, pode estar grande. A gente consegue fazer o que a gente quer, o que a gente tem em mente com relação às manobras do surf que a gente sempre realizou, né, essas manobras. Mas eu acho que no handsurf, para quem já tem a manha, cara, isso aí a gente faz tranquilo. Até numa onda cavada. A onda cavada é show de bola, porque aí você dropa, dá o bota para dentro, dá o tubo, você sai,
Essa pranchinha, cara, como você sentiu hoje aí, é diferenciado demais. A velocidade, você tem uma colocação melhor na onda. Se a onda estiver perfeita, que estiver cavadinha, como você falou, se você botar para dentro, você vai sair do tubo, se ela estiver perfeita. Então, cara, essa pranchinha, esse palmar na mão da galera, assim, que já tem a manha, a galera faz loucuras aí. Parece mentira, mas é como você falou, de fotos fica um pouco estranho ali e tal, pra você entender. Mas quando você vê vídeos, quando você pratica, vai lá e vê realmente como realmente é sensacional. Show. Você acha justo, digamos assim, quando vai para um campeonato e aí, como é que, você falou de livro de regras, né? Como é que fica na cabeça do árbitro ali, do juiz da prova, poder identificar e te pontuar com uma rasgada e um cara que está com uma pranchinha de handsurf tradicional, dar uma rasgada? Não é a mesma coisa. Um tempo atrás até fiz uma publicação, marquei você, marquei o Bel, marquei uma galera, falando, eu tô tentando dar rasgada com uma prancha de madeira, que não é a prancha, não tem nada a ver com a de vocês, super diferente, mas estou tentando dar uma batida, dar uma rasgada, joga uma água, mas não é a mesma performance. Como que fica o nível, assim, o grau de justiça numa competição, para você julgar se o que vocês fazem é melhor ou mais correto, mais bonito pela performance ou não? Porque, eu penso assim, se o handsurf ele é meio que uma transferência do surf tradicional para o surf nosso com as mãos, eu imagino que quando o cara tá lá, seja qualquer atleta, um Kelly Slater da vida, um Medina, um Adriano de Souza, ele vai dropar uma onda, ele faz a cavada, faz um bottom turn, e ele vai encontrar um lugar para manobrar, ele, no livro de regras da WSL é o quê? Parte crítica da onda, ali vai valer. Agora, se eu tô com pranchas diferentes, eu performo diferente. Só que no surf tradicional, as pranchas têm diferenças no quê? No volume, né? Na litragem, um pouquinho na espessura, o tipo da rabeta. Agora, no handsurf tem a prancha de madeira, tem a prancha de plástico, tem a prancha de vocês que é o palmar. Como que o juiz consegue pontuar que a mesma parte de onda, uma parte crítica, você merece um 8 e o cara merece um 6 ou o contrário? Bom, a grande dificuldade da gente aqui, na verdade, como ele foi criado aqui, com regras daqui, e a gente percebeu ao longo dos anos que realmente não tinha em nenhum lugar no Brasil nem do mundo, então a gente ficava meio que muito interno aqui. Então, qual a intenção da gente, do clube, das pessoas envolvidas nessa divulgação do esporte? É tentar colocar de dentro daqui de Alagoas para fora, tentar mostrar justamente essas regras. Como eu falei para você, em Pernambuco eles viram, eles gostaram, se amarraram nesse estilo de manobra do esporte. Então, assim, a gente tenta aos poucos tirar daqui de Alagoas e levar primeiro a parte do Nordeste. Já temos contatos também no Rio de Janeiro. Enfim, é um pouco difícil, um pouco complicado, mas assim, a gente está tentando e de alguma forma. Agora sim, o que você falou, que a gente realmente fica sem noção, porque já teve campeonatos aí lá fora e que a gente soube que a gente não poderia participar, né? Por causa da nossa prancha e enfim, fica meio complicado. Então, assim, fica difícil a gente pegar nossas regras e chegar num estado, né, e dizer, olha, as nossas regras é essa, a gente vai participar. Então, tem que ter esse intercâmbio, tem que ter essa consciência, e isso realmente está dificultando um pouco para a gente. Mas, como eu sempre falei, aos poucos a gente vai tentando encaixar isso aí. Eu acho que essa parte de onde fazer a manobra, o que vai valer mais nota, tipo, o compromisso com a onda, né, a fluidez, tudo isso aí é o básico. Eu acho que para qualquer competição, independente de ser com as pranchas daqui, com os palmares de Alagoas, ou com as pranchinhas, se seja um evento de uma marca em si, tanto faz, eu acho que isso não pode ser perdido, porque isso é o básico, né? Exatamente. É a mesma coisa que você for para um evento de skate, por exemplo, e aí você determinar que quanto mais variedade o cara tiver, quanto mais manobras ele fizer diferente, ele pontua mais. Né? Isso é o básico, a mesma coisa aqui. Então, compromisso com a onda, fluidez, variar a manobra, fazer onda na parte crítica, isso aí deveria ser o critério em qualquer competição. Agora, o equipamento que você vai usar já é outra história. Porque, olha só, não adianta ter uma prancha, um palmar que é milagroso, que está numa mão de alguém que não sabe usar, que vai virar uma prancha normal. Não é verdade? Verdade. Então, tipo, se você pegar e falar, mas a prancha daquele cara ali é diferenciada, não dá para ele participar. Mas na mão dele fica diferenciado. Dá na mão de alguém que nunca usou ou que tem pouca afinidade. Não vai desenrolar nada. E vice-versa, talvez emprestando a do cara para você, possa não fluir, não acontecer muitas coisas. Então eu acho que o lance de barrar equipamento
é meio irreal, entendeu? É tipo, vai ter uma Fórmula 1, você não pode ir com esse carro aqui que você conhece, vai ter que usar esse carro aqui que é melhor. Entendi. Entendeu? Eu acho que isso precisa ser repensado. Exatamente. Então, eu acho assim, é uma coisa tão simples, porque essa forma, eu queria só lembrar aí, frisar isso aí, as nossas regras, as nossas manobras, ela vem do surf, e a gente tem um critério de julgamento que ele é baseado no surf do WSL, no surf mundial. Então, o que a gente pôde absorver isso e colocar no nosso esporte foi feito. Então, quem já entende de surf, já sabe mais ou menos as manobras, tem que ser feito tudo. Se você entende de surf, no handsurf não vai ser diferente. Manobrar na parte mais crítica, diversificar as manobras, aproveitar a onda até a beira, tem alguns detalhes aí, mas enfim. Então, fica difícil para a galera que não tem esse conhecimento, não tem esse conhecimento dessas regras, dessas práticas aqui, a gente levar isso para fora e não entenderem o que a gente quer. Porque fica parecendo até que a gente acha que nós somos os bambambãs, e não é. A gente queria apenas tentar unificar em alguns estados para que um atleta daqui possa ir para um exemplo, o Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, e tentar unificar isso, porque a gente não quer levar os louros da fama por causa disso. A gente quer apenas dar, pelo menos no Brasil, queria colocar isso, porque tantos atletas daqui ir para outros estados e vice-versa, os outros estados, quando a gente realizar eventos aqui, a gente poder julgar dessa forma, com essas manobras, com esse critério de julgamento, entendeu? Então é isso. O que você está achando? Tá ficando polêmico? E aproveitando que a gente está falando de competição, como que está o cenário atual, se comparado com o dos anos anteriores? Então, na verdade, o handsurf ele vem desde o começo dos anos 80, final de 70, começo de 80. Existiu vários campeonatos, existiam triagens também. Então a gente diversificava, realizava os eventos, campeonatos. Existiam as triagens também que a gente era também, como eu falei para vocês, que o esporte ele vem do circuito mundial, e naquela época lá tinha umas triagens, evento 2 estrelas, 3 estrelas, e a gente também colocava isso, 2 estrelas, triplo A, duplo A. Então, sabe, tinha uma maior quantidade de atletas, existiam categorias, era iniciante, mirim, júnior e open. Nossa, era loucura. Então a gente, até os anos 90, até os 2000 ali, a gente tentou levar esses eventos. Mas aí, algumas situações do esporte, alguns desistiram um pouco, alguns casaram, enfim, teve vários fatores que o esporte deu uma decaída aí. Hoje o cenário deu uma melhorada, existem 2 projetos na cidade, junto com a gente tem mais um projeto também, e que está sendo realizado alguns eventos, foram realizados alguns eventos, a gente realizou algumas triagens, teve inclusive aí um evento a nível nacional, foi o Norte-Nordeste Capaloa, que inclusive vieram atletas de fora, Ceará, Rio Grande do Norte também, a galera de Natal, super gente boa também, valendo lembrar. Veio galera também de Pernambuco também. Então assim, hoje o negócio está melhorando, graças a Deus está andando. E a gente espera que continue nesse degrau, A tendência é sempre melhorar. E aí você falou tanto do clube, que vocês criaram, e é legal até também deixar o Instagram para alguém que quiser saber mais. A gente também vai falar aqui ainda no canal sobre o livro de regras, para explicar um pouquinho mais, foi uma coisa criada por vocês, Fala o Instagram então do Handsurf. Então, é o @handsurfclub. Massa. E aí se alguém quiser informação contigo, pedir uma dica, pedir uma informação, teu Instagram, teu Face? Pronto, então, Léo Curren, Léo Curren no Instagram também é o mesmo, Facebook e Instagram, @Léo Curren, bota lá que vai aparecer, tem umas ondas massas, qualquer dúvida pode tirar, pode entrar no Face, tem algumas matérias, enfim, fotos, vídeos. E é isso. Espero que vocês gostem. Com certeza a galera vai gostar. Se não gostar, brincadeira, vai gostar sim. Deixa aquele like, então, no vídeo. Se inscreve no canal, que é fundamental. Não dá pra ficar só assistindo sem ser um inscrito, Isso, Fala sério, também tem que me ajudar. Isso. E deixa os comentários, qualquer dúvida, o Léo tá aqui, a galera ajuda, responde, vai dar tudo certo. Beleza? Alô, galera, até a próxima. Uhul! Valeu!